Boa noite, pessoal. Excelente noite para todos vocês. É porque aqui em Porto Velho, Rondônia, a gente tem um mix de frio com fumaça, né? Então é sério. Aí a gente tem um tal da fuligem congelada. Aí tipo assim, é aquela fumaça doida. E esse período eu que sou asmático, eu fico todo arrebentado. É rinite, é tudo quanto é it que tem, né? Mas a voz tá ruim, meu amigo. Mas ninguém me tira daqui não. Vamos lá, olha só. Vocês entenderam pelo menos 80% do que eu falei na última aula de intervenção de terceiros? Eu falei contigo que intervenção de terceiros, eu tenho um autor. Fala que não, para te ver, diabo. Eu tenho um autor e eu tenho um réu. Quando eu falo intervenção de terceiros, é porque eu vou ter uma pessoa que não é autor nem réu e vai entrar no processo. As formas de intervenção de terceiros são 5. Qual é a primeira que começa com a letra A? Amicus curiae. Com a letra C? Chamamento ao processo. Com a letra I? Incidente. Já eu te explico o que é. Com a letra D? Denunciação da lide. E com a letra A? Assistência. Eu estudei contigo amicus curiae e assistente. Se eu perguntasse bem assim na prova, é uma forma de intervenção de terceiros, em que o terceiro, ele é o mero coadjuvante que atua como auxiliar da parte. Eu estou falando de qual modalidade de intervenção de terceiros? Assistência. Só que a assistência, ela pode ser simples. Qual é o outro nome com a letra L? Litisconsocial. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Está aqui, ó. A minha amiga é autora e a minha amiga é ré. E eu sou o terceiro. Só que eu sou o terceiro, eu só tenho relação com ela. Eu não tenho nenhuma relação com ela. Nesse caso, qual é o nome dessa assistência? Simples. Porque para ser litisconsocial, tinha que ter aquela galinhagem do adversário do assistido. Lembra daquela paradinha? Tranquilaço. Falei contigo sobre o amicus curiae. O amicus curiae, em nenhum caso, ele pode recorrer. Certo ou errado? Errado. Ele pode ocorrer em 2 casos. Tu lembra pelo menos um dos recursos? Embargo de declaração. Tu lembra qual é o segundo caso que ele pode recorrer? Incidente de resolução de demanda repetitiva. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora olha só. Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Pô, eu ia falar uma besteira. Não vou falar besteira hoje não. Ave, credo, não estou com tesão de falar merda. Agora só, vamos falar do chamamento ao processo. Quando eu falo em chamamento ao processo, você tem que ler do artigo 130 a 132. Tudo eu estou colocando no artigo, tem que ler. Tem que ler. Você tem que ler esses artigos aqui. 130 a 132. O chamamento ao processo, ele é uma forma de intervenção de terceiros admissível para incluir no processo. Admissível para que entre no processo o devedor principal ou o quê? O co-obrigado. Ritz, eu não sei o que é devedor principal, eu não sei o que é co-obrigado, vou te explicar. Acontece o seguinte, eu vou chamar o devedor principal, porque o réu aqui é o devedor secundário. Aí eu vou falar, ei devedor principal, vem para o processo, vem para quê? Para que o juiz fixe qual é a tua responsabilidade, mas eu vou te explicar isso. Já eu vou voltar aqui. Mas a primeira coisa que eu quero é que você entenda o seguinte, o chamamento ao processo é uma forma de intervenção de terceiros obrigatória, certo ou errado? Errado, porque se é admissível, você pode. Então, tu não é obrigado a fazer o chamamento ao processo, é admissível, você pode. E quando você faz o chamamento ao processo, fica você e a outra parte no polo passivo. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Um litisconsórcio passivo. Isso eu estou voando, não entendi nada. Então, olha só, vamos ver as hipóteses. E quando eu te explicar as hipóteses, eu volto para cá que você vai entender. Quando que cabe chamamento ao processo? Primeiro, o chamamento ao processo cabe em relação ao afiançado quando o fiador é réu. Como assim, Ritson? O fiador é réu? Olha, eu gosto de citar o exemplo aqui de faculdade, mas eu vou mudar a faculdade. Eu vou colocar o exemplo da menina que só foi eu falar que ela vende na Móveis Gazin, que ela não veio para aula hoje. E eu sei quando você falta, eu sei quando você falta. Eu bato o olho, eu sei cada um quando não vem para aula. Sabe por quê? A gente está junto há tanto tempo, que eu tive direito administrativo, direito processual civil. Quando eu vim ali no fundo, que eu venho cumprimentando aqui, se eu vim pelo outro lado, eu venho cumprimentando vocês, eu bato o olho, eu sei quem é que não está.
que eu sei qual é o local que vocês gostam de assistir. Às vezes eu vou dar um exemplo, eu olho para cá, eu sei se a pessoa faltou, velho, eu sinto falta. Agora olha só, eu quero que tu tome cuidado, porque eu não vou citar o exemplo que eu sempre dou, que é da faculdade. Eu vou dar o exemplo de móveis agora. Para ela largar de ser besta, não faltar mais aula, que aí vai ter prejuízo, falta aula. Quando eu estou falando em móveis, vocês já compraram móveis na vida, não é? Como é que você faz para comprar móveis? Você vai lá na loja, você chega na loja, parcela em 300 mil vezes, não é? Parcela em várias vezes. Aí acontece o seguinte, você faz um contrato, não faz um contrato? Faz um contrato. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma loja de móveis diferente. Imagina que eu quero vender um móvel para você. Eu sou o dono da loja de móveis e eu quero vender para ela. E ela chega comigo, olha, eu quero comprar um guarda-roupa, 2 portas com 3 gaveteiros, MDF e tal. Aí eu falo para ela o seguinte, ó, o valor desse guarda-roupa aqui, quanto é que é o custo do guarda-roupa hoje, mais ou menos? R$500 por aí, né? Sério? 2.000? Ave credo! Meu Deus do céu, já tem que estudar, velho. Estuda, velho, estuda. Mas beleza, ela vai comprar aqui 25% do guarda-roupa. Ela quer comprar o guarda-roupa de R$500. Só que eu falo assim, você vai pagar à vista ou parcelado? Ela, eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar parcelado. Ah, parcelado? Mas eu não aceito cheque, não aceito nada. Eu só aceito parcelamento se você trazer um fiador. Eu falo para ela. Aí ela, não, mas quem vai ser meu fiador? Aqui, ó, fiador dela aqui, ó. Aqui, ó. Aí o que acontece? Quando tu chama alguém para ser fiador, ninguém quer, não é? Então, só, eu estou vendendo para ela, e eu falo, ó, beleza, eu te vendo parcelado. Te vendo parcelado, mas desde que tu me traga um fiador. Aí ela apresenta a minha amiga aqui. Aí eu, tu quer ser fiador, é? E tu? Isso daqui a alguns meses, tá ligado? Daqui a alguns meses. Aí, o que tu é? Eu? Sou servidora pública federal. É? É. Trabalho onde? Eu? Passei em 2 concursos. Passei na carreira trabalhista, também passei no TRF, mas agora eu estou passando no TRF. Estou trabalhando junto com o professor Ritz. É? É? É mesmo? Diz uma coisa, tu ganha uns 1.500 assim na justiça? Aí tu balança o teu relógio assim bonitão, balança, sabe, o anel. Aí tu, olha aqui a marca da minha blusa, né? Aí eu, tu ganha bem pra caramba, tu tá empossada, né? É, então vou te aceitar ser fiadora. Porque tu tá lisa, ela tá empossada, pô. Então, ela vai ser fiadora. Beleza, tá vendido, pega o guarda-roupa. Aí o que acontece? Essa daqui, gaiata, paga a primeira parcela. Na segunda parcela ela não paga a terceira, não paga a quarta. E aí eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar dela que está lisa? Ou eu vou atrás da fiadora que é cheia da grana? Eu vou atrás da fiadora, né? Então eu vou chegar bem assim, ei fiadora, vem pagar. Eu vou entrar com uma ação de cobrança. Eu sou autor, mas eu vou entrar com ação contra a fiadora. Eu não vou entrar com ação contra a devedora. Isso embolou minha cabeça. Está aqui, ó. Está aqui eu sou o vendedor. Eu vou entrar com uma ação. Eu sou o quê? O autor. Eu poderia entrar com uma ação contra ela que comprou o guarda-roupa? Poderia. Só que como tu é fiadora, tu é responsável. A partir do momento que tu assume ser fiadora, assina lá, tu assume responsabilidade. Então eu posso entrar contra você. E eu entro com uma ação contra quem? Contra o fiador. E o fiador, ele é o quê? Réu. Mas foi o fiador que ficou com o guarda-roupa? Não, não foi o fiador que ficou com o guarda-roupa. Quem ficou com o guarda-roupa é ela. E ela não é autor nem réu. Ela é o quê? Terceiro. Aí o que vai acontecer? Esse terceiro, ele vai ser convocado, tipo assim, vem cá gatinha, chega aqui, vamos conversar de pé de orelha nesse processo. Agora, quem é que tem interesse em chamar ela? O autor ou o réu? O réu. O réu vai chamar, o réu vai fazer o chamado, o réu vai pedir a citação do chamado. E aqui tu tem 2 figuras, o chamante e o chamado, lá do boi bumbá, garantido, né, caprichoso. Quando eu falo chamante e chamado, quando eu falo aqui o fiador é chamante ou chamado? Chamante, e o terceiro ele é o quê? Chamado. Então olha só, o autor entra com ação contra o réu, que é o fiador. E o fiador, pô, não estou nem com guarda-roupa. Ei, tu que ficou com guarda-roupa, vem cá. Aí ele vai pedir para ser feito o chamamento do terceiro. Isso daqui é chamamento ao processo. Agora olha só, eu trouxe uma palavra-chave que aqui é o quê? Fiador. Este é o primeiro caso. Agora olha só, Ridson, no caso, o terceiro, ele vai vir para o processo? Vai. Aí vai ficar bem assim, autor de um lado, e do outro lado, chamante e chamado. Olha só,
o nome é esquisito, mas presta atenção que tu entende. O autor fica de um lado e do outro lado fica o chamante e o chamado. Eu tenho litisconsórcio nesse caso, sim ou não? Tenho ou não tenho? Olha o que eu te disse. Do lado de cá fica o autor e do lado de lá o chamante e o chamado. Eu tenho litisconsórcio. Por que eu tenho litisconsórcio? Porque eu tenho dois. Esse litisconsórcio é ativo, passivo ou misto? Passivo. Agora deixa eu ver se tu sabe. Se tu acertar eu vou ficar feliz. Este litisconsórcio aqui, ele é necessário ou facultativo? Tu sabe por que ele é facultativo? Está vendo como é que os assuntos vão se encaixando? Então aqui eu tenho litisconsórcio o quê? Passivo. Então olha só, no chamamento ao processo, eu vou ter a figura do litisconsórcio passivo. Por quê? Porque lá no polo passivo vai ficar o chamante e o chamado. Agora outro ponto importante. Para que o fiador vai chamar o terceiro? O juiz vai condenar o terceiro? É pelo seguinte, pessoal. Esse chamamento ao processo, ele é admissível para a inclusão do devedor principal ou do co-obrigado. Então esse terceiro vai ser incluído no processo. Só que ele vai ser incluído, não para o juiz condenar ele aqui. Ele vai ser incluído, sabe por quê? Para quando o juiz for fazer a sentença, ele falar qual é a responsabilidade de cada um. Não entendi nada. O valor do guarda-roupa não é R$500? Não é R$500? Ela pagou uma parcela. Então, menos 50, falta o quê? 450. A fiadora tem que pagar os 450? Tem. Só que na mesma sentença, o juiz fala bem assim, ó, fiadora, você paga estes 450. Mas depois você pode cobrar do terceiro. Ou seja, a mesma sentença, ela vale como um cheque. Ela vale como uma nota promissória para esse fiador cobrar do terceiro. Porque é um título executivo. Então é para isso que serve. Então para que serve o chamamento ao processo? Para incluir o devedor principal, para incluir o obrigado, e na mesma sentença, o juiz condena esse e fixa a responsabilidade de quem? Do terceiro, o que cada um vai pagar. Beleza até aí, pessoal? Então se você for fiador, você já sabe o que você vai fazer. Você vai fazer o chamamento ao processo. Entenderam o primeiro exemplo? Agora vamos para o segundo. Além dessa situação, eu estou trazendo para ti a palavra chamada afiançado. O que é afiançado? Eu tenho o fiador e eu tenho a pessoa que está se dando bem. Ela é o fiador. Ela que está se valendo do instituto aqui da fiança, eu dou o nome para ela do que? De afiançado. Então, o que é ser afiançado? É ela. Então, quando eu colocar esse nome na prova, lembra. Tu pode até puxar aqui e escrever bem assim, ó. Esse afiançado é a pessoa que ficou com guarda-roupa, que ficou com bem, né? Ou então na faculdade tu não tem que levar o fiador? Quem que estudou? Aquela pessoa que estudou, que se beneficiou é o quê? O afiançado. Coloca para você não esquecer. Segundo caso, segunda hipótese de chamamento ao processo. Eu vou fazer o chamamento ao processo dos demais fiadores quando apenas um deles ou alguns for réu. Entendi não, Redson? Entendi não. Beleza. Imagina o seguinte. Vamos mudar agora e vamos continuar com o guarda-roupa. Só que o fiador dela não vai ser só você. Vai ser você, você, você e você. Eu tenho 4 fiadores. Então o que acontece? Eu tenho fiador 1, fiador 2, fiador 3 e fiador 4. Beleza. O que acontece? Esse camarada aqui que é o autor, ele que é o credor, o dono da loja, quando eu estou falando de fiadores, se eu quiser, eu entro com ação só contra o fiador 1. Ou então só contra o fiador 2. Ou contra o fiador 1 ou o fiador 2. Então quando eu tenho vários fiadores, eu cobro de quem eu quiser. Do jeito que eu quiser. Todo mundo é responsável. Aí o que eu faço? Eu cobro só dela de novo. Porque tu é concursada, tu tomou posse, tu tá rica, né? Olha lá, rico cacete, não dá para ser servidor público rico, né? Mas melhora a vida. Então, ó, eu entro com a ação contra ela. Ela de novo, ela vai ser a ré, beleza? Ela não vai ficar puta e falar bem assim, pô, mas e os outros fiadores? Porque os outros fiadores são responsáveis com ela, não é? Nesse caso, ela não pode chamar os outros fiadores? Pode. Ritson, calma aí. Então, ela pode chamar os outros fiadores. E também a afiançada aqui, o terceiro pode. É que são casos diferentes, vai da cabeça dela. Se tu quiser chamar todo mundo, tu chama. E em qualquer caso, o nome é o quê?
Chamamento ao processo. Beleza, pessoal? Então, olha só. Primeiro caso. Quem que é chamado? O afiançado. Quando o fiador é réu. Segundo caso. Os demais fiadores. Quando um ou alguns dos fiadores é o quê? É réu. Beleza, até aí. Terceiro caso. Os demais devedores solidários. Quando um ou alguns deles é demandado. Funciona aqui no processo como réu. Isso é muito nome difícil, está complicando. Calma que eu volto, relaxa. Vamos de pouquinho, vamos introduzindo essa parada de pouquinho. Quando eu estou falando de devedor solidário, é algo muito parecido aqui com o fiador. Porque o devedor solidário é bem aqui, ó. Aqui está o credor. E esse credor, ó, tem um devedor 1, devedor 2 e devedor 3. Então o que acontece? Se esses devedores forem solidários, quando eu falo em solidariedade, o que vem na tua cabeça? Solidariedade não é um ajudando o outro, né? Eu te ajudo, que você precisar eu estou contigo. É a mesma coisa para cá. Se eles são devedores solidários, é como, filho, a responsabilidade fosse de cada um por toda a dívida. Então, esse credor aqui, se eles forem devedores solidários, ele pode cobrar dos 3 juntos. Ou então só do 2, ou só do 3, ou então eu venho e cobro só do 1. Eu posso fazer isso? Posso. Aí, no caso, esse credor é autor, e esse devedor 1, ele é o quê? Réu. O que vai acontecer? Eu não tenho mais devedores solidários? Como eu tenho mais devedores solidários, o réu vai fazer o quê? O chamado deles. Isso daqui também é o quê? Chamamento ao processo. Tu está vendo que tudo tem relação com a dívida? Vocês estão vendo que tudo tem relação com a dívida? Então, se eu te perguntasse bem assim na prova, estudei contigo 3 formas. Ainda vou terminar de explicar. Assistência, amicus curiae e chamamento ao processo. Se eu metesse bem assim na prova, é uma modalidade de intervenção de terceiros para incluir no polo passivo os demais devedores solidários, quando apenas um ou alguns deles foram citados, chamados para o processo. Isso é amicus curiae, assistência ou chamamento ao processo. Tu viu que é totalmente diferente uma da outra? Não tem como você confundir. Não tem, não dá para confundir. Hudson, eu não entendi. O que pode te enrolar são estes nomes. Afiançado. Agora vamos mudar aqui, olha para ela. A minha amiga aqui, ó, que precisava comprar o bem. Eu cheguei com ela e pedi uma fiadora. Ela é fiadora. E como é que eu dou o nome dela? Afiançada. O afiançado ou afiançada é a pessoa que leva o bem, é a pessoa que está levando a coisa para casa, é a pessoa que está estudando. Então o que vai acontecer? Ela vai ser chamada ao processo. Os demais fiadores vão ser chamados ao processo. E também os demais devedores o quê? Solidários. Entenderam isso aqui? Dá para confundir isso aqui com assistência amicus curiae? Fala a verdade. Não tem como, não é? Só que eu quero que você grave uma quarta hipótese por cautela. Que vai que cai direito civil nesse cão. Vai que cai. Que é exatamente a situação do Código Civil envolvendo segurado e segurador. Um pode fazer o chamamento ao processo do outro? Pode. Então tu sabe que se envolver seguro, tu tiver acidente alguma coisa, faz o chamamento ao processo. Segurado e segurador. Beleza. Agora que eu já sei quando que cabe o chamamento ao processo, o objetivo. Qual é o objetivo? Para que esse devedor 1, ele chama o processo do devedor 2 e o devedor 3? Chama pelo seguinte, para o juiz, na mesma decisão, fixar a responsabilidade de cada um. Sabe por quê? Se o devedor 1 não fizer o chamamento ao processo, posteriormente, ele vai ter que entrar com uma outra ação, começar um processo do zero, petição inicial, em deferimento da petição inicial, em procedência liminar do pedido, audiência de conciliação e mediação. Ele vai ter que começar do zero, para quê? Para buscar a responsabilidade do devedor 2 e devedor 3. Então, por aspecto de economia, celeridade, é melhor para ele fazer o quê? A citação, o chamamento dessas pessoas aqui. Eu faço o chamamento porque, em vez de eu ter 2 processos, no mesmo processo o juiz faz o quê? Uma sentença. E nessa mesma sentença o juiz fala, ó, devedor 1 paga tudo. Mas após o devedor 1 pagar tudo, devedor 2 e devedor 3, vocês têm que devolver o dinheiro para ele no prazo de 15 dias. Olha só, devedor 2 e devedor 3, vocês têm que devolver o dinheiro para eles no prazo do quê?
De 15 dias. Ele colocou tudo na mesma sentença. Ridson, e se o devedor 2 e o devedor 3 não pagarem ele no prazo de 15 dias? Ele vai ter que entrar com uma petição inicial, audiência de conciliação, mediação. É assim? Não. Ele vai chegar com essa mesma sentença, vai chegar lá com a juíza e falar bem assim, Juju, tá aqui, ó, a sentença que teve chamamento ao processo. E o Juju não vai citar para contestar. O Juju vai falar bem assim, ei, devedores, venham pagar essa porra que vocês estão devendo aqui, seus fela da mãe. É desse jeito, então agiliza muito. Então vocês entenderam qual é o objetivo do chamamento ao processo? Caso você seja fiador de alguém, o que é melhor para ti? Entrar com uma outra ação para cobrar o dinheiro? Ou fazer o chamamento ao processo logo? Você, tu entendeu por quê? É muito melhor, mais rápido, velho. Foi entrar com uma outra ação, vai dar uma maior merda. Beleza? Agora que você entendeu, eu preciso que você grave o procedimento. Vejam só. Eu estou trabalhando hoje com as seguintes bancas. Para concurso, eu não vou mentir para ti quais as bancas que eu estou trabalhando quando eu estou dando aula. Eu estou pensando no CESP, ou na CESP, na banca, Fundação Carlos Chagas, FGV e o diacho da Consulplan, que a bicha está batendo em algumas licitações lá direto. Eu estou focado nestas 4 aqui, tá? E assim, para qualquer uma dessas 4, é o que eu estou falando aqui contigo, não tem erro. Agora é o seguinte, estas bancas aqui, elas estão fazendo questões de processo civil e elas estão cobrando o procedimento na intervenção de terceiros. Como que funciona? E o primeiro que você tem que saber o procedimento é aqui, no chamamento ao processo. E ela vai lá no detalhezinho, pergunta o prazinho. Então tu tem que gravar. Primeiro, quando eu estou falando de chamamento ao processo, não é o autor que faz o chamamento, é quem? O réu. Oi? No mesmo processo, chama todo mundo. Todo mundo. Se enquadrar, ó, mesmo que você tiver 3 pessoas aqui se enquadram, vai todo mundo, tá? Todo mundo, não precisa ser só um não, tá? Pessoal, então olha só. Nas provas hoje, para técnico e analista, quando está caindo em processo civil, eles estão cobrando este procedimento, eles estão cobrando este esqueminha aqui, e estão cobrando o esqueminha de denunciação da lide, que é a última forma. E olha, pessoal, toma cuidado, não é difícil, é fácil. Primeiro, tu observou que quando eu falei de chamamento ao processo, não é o autor que chama. Quem chama é quem? Tu entendeu isso daqui? É o réu que chama. Qual que é o prazo que o réu tem para fazer o chamamento ao processo? Ele faz o chamamento no prazo da contestação. Qual é o prazo da contestação? 15 dias. Ou seja, tu não fez no prazo de contestação, filho, só lamento para ti. Beleza? Tem que fazer no prazo da contestação. Te pergunto, o chamamento ao processo, ele fica dentro da contestação ou ele pode vir fora? Com isso que está escrito aqui, ó. O que tu acha? E aí, o que tu acha? O chamamento ao processo, ele tem que vir dentro da contestação ou ele pode vir fora? E aí? O CPC diz para a gente o seguinte, o réu vai fazer o chamamento ao processo no prazo da contestação. Isso. Então eu te pergunto, obrigatoriamente tem que ser dentro da contestação? Ou eu posso apresentar a contestação no primeiro dia e no 10º dia eu apresento esse incidente? O que vocês acham? Pode ser fora. O que eu tenho que obedecer é que tem que ser no prazo da contestação. E o prazo da contestação é o quê? 15 dias. Como regra hoje, na atualidade, os advogados estão colocando num documento só. Você pode colocar no documento só? Você pode, não impede, tá? Você pode. Só que assim, vai que ele dá uma galinhagem lá na prova. Dizendo o seguinte, em nenhuma hipótese, nunca na vida, a petição de chamamento ao processo pode ser entregue de forma autônoma. É errado. Então, olha só, presta atenção numa coisa. Imagina que a minha amiga aqui é advogada do réu. Ela é advogada do réu. Se ela é advogada do réu, ela não tem que contestar? Ela pode contestar e também pode apresentar um outro documento pedindo o quê? O chamamento ao processo. Ela pode pedir em documentos separados. Mas tanto a contestação quanto isso daqui, ela tem que apresentar no prazo da contestação, que é de 15 dias. Beleza até aí? Então o que vai acontecer? Ela que é advogada representando o réu, ela vai fazer o pedido no prazo da contestação, pedindo para o juiz fazer o quê? Citação do chamado. Pergunto para ti. Ela ficou com guarda-roupa. Ó, fica com raiva não, mas eu vou ter que deixar todo mundo saber teu nome, tá? Mas não tem problema que a gente fina pra caramba, vale a pena conhecer essas moças aqui, amo pra cacete. Pra quê?
Você sabe disso daí, não é não? Você sabe que eu amo vocês pra cacete mesmo. Teu nome, pra todo mundo saber. Hã? Januária e Alessandra. Januária e Alessandra. Sério mesmo, do fundo do coração. Eu amo vocês pra cacete, tá? É de verdade, tá? É assim. Januária e Alessandra. Acontece o seguinte, a Januária, foi ela que comprou o guarda-roupa e deu calote. Januária caloteira da porra, velho. Tá? E a Alessandra é mulheres ricas agora, né? Mulheres ricas, fiadora. Te pergunto o seguinte. A Alessandra é a que ficou com guarda-roupa. E a Januária, perdão, ô caceta. Ô caceta. A Januária ficou com guarda-roupa. E a Alessandra é só fiadora. Pergunto para ti. Se ela aqui que é fiadora, eu vou fazer a citação do chamado. Eu cito a Januária ou a Alessandra? Quem que eu cito? A Januária. Quando eu falo citação do chamado, eu vou chamar quem? Ela. Chamado é ela. E quem que é chamante? Chamante é o réu. Entenderam, pessoal? Então, quando eu falo citação do chamado, quem que é o chamado? O chamado é exatamente o fiador, são os outros fiadores, são os outros devedores solidários, eles que vão ser o quê? Chamado. Então, o réu, no prazo para contestação, pede para o juiz, e o juiz ele vai executar, lá dentro da vara vai ser feita a citação do chamado. Após ser feita a citação do chamado, vai para a mão do juiz. E o juiz tem que decidir. Hidson, o chamado fala alguma coisa? Ele pode falar alguma coisa. Agora, filho, se tu é fiador, tu vai fazer o quê? Se o código está dizendo, se é fiador, acabou, tu vai falar o quê agora? Ah, não, é engano, é erro de proibição, é fato típico. Tu é doido, não vai falar merda, não, pô. Então, se tu não tem o que falar, vai para a mão do juiz. Vai para a mão do juiz, o que ele pode fazer? Ele pode deferir o chamamento ao processo ou indeferir. Deixa eu ver se tu está safo mesmo. Qual é o nome da decisão do juiz que indefere o chamamento ao processo? Essa decisão é uma sentença ou decisão interlocutória? Por que é decisão interlocutória? Porque não acaba com o processo. Eu não falei que tu pode apresentar contestação? Isso não vai interferir. Então é decisão no curso. Então é a decisão interlocutória. Qual é o recurso cabível contra essa decisão? Agravo de instrumento. Em qual prazo? Regra com ou sem efeito suspensivo? Tranquilo? Está vendo como é que as coisas vão se encaixando? Beleza. Se o juiz indeferir, tu já sabe o que faz. Agora, se ele deferir, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar e falar, ó, fiador, vem para cá. Aí o que vai acontecer? Eu tenho um prazo para colocar esse fiador no processo. E isso despenca em prova. Cara, risca até teu caderno sangrar. Esse prazo, como regra, é de 30 dias. Isso eu não entendi. Tá aqui, ó. A minha amiga aqui é a Alessandra. A Alessandra, ela não é fiadora? Se o juiz deferir, ela tem quantos dias como regra para botar essa amiga aqui no processo Januária? Quantos dias? 30. 30 dias. 30 dias. Tu tem 30 dias, é a regra. Só que este prazo pode ser de 2 meses. Quando que vai ser de 2 meses? Primeiro caso, quando a Januária estiver em outra comarca, em outra seção, em outra subseção, ou em lugar o quê? Incerto. Esquece o quadro. Bota aqui para mim. Primeira coisa, eu respondo o seguinte, quando eu estou falando em chamamento ao processo, eu tenho a formação de um litisconsórcio, ativo ou passivo, certo ou errado? É errado que é só o quê? Passivo. Quando eu estou falando do chamamento ao processo, é cabível tanto pelo autor quanto pelo réu, certo ou errado? Errado que é só pelo réu. Quando eu tenho chamamento ao processo, se eu tenho chamamento ao processo, a parte vai fazer o pedido para o juiz em 30 dias, certo ou errado? Errado. Ela pede o chamamento em qual prazo? É no prazo da contestação. No prazo da contestação, tu pede para o juiz fazer a citação do chamante ou do chamado? Chamado, porque você é o chamante. Seu juiz, bota o chamado no processo. O juiz pode indeferir ou deferir. Se o juiz deferir o pedido, regra, você tem quantos dias para botar o chamado no processo? 30. Só que se tiver em local incerto, outra comarca, outra seção ou outra subseção, esse prazo não é 30 dias, ele é o quê? 2 meses. Hidson, isso é difícil. Está complicado entrar na minha cabeça. Eu vou te dizer uma coisa.
entender esse assunto aqui, ó, é anormal. É sério. E não entender é o normal. Então, se você tiver dificuldade nisso daqui, fique sabendo o seguinte, você é normal. Isso aqui não é um assunto fácil não, pô. Isso é um assunto extremamente técnico. Quem vê só me diz, tu consegue visualizar isso aqui todo dia na tua vida? Tu não consegue, velho. Aí o que acontece? Quando eu pego um assunto que tu consegue visualizar todo dia na tua vida, por exemplo, direito do trabalho. Fala carteira de trabalho, tu consegue visualizar. Isso daqui tu não consegue. Aí como tu não consegue, tu começa a querer se afastar. Só que, velho, é a matéria que vai fazer diferença. O que tu tem que ter em mente? Eu entendi. Beleza, eu entendi. Você entendeu. Só que se você não fizer as tuas revisões, você vai esquecer. Te pergunto o seguinte, se tu pegar esse mesmo papel do jeito que está aqui, e guardar, e daqui a 2 meses for querer fazer uma revisão, será que tu vai lembrar tudinho? Será que tu vai olhar esse CSS, tu vai olhar aqui AI, será que tu vai lembrar tudinho? Tu vai ver esse exemplo, tu vai lembrar o que é afiançado? Tu vai lembrar? Então assim, ó, o que eu te aconselho? Principalmente para o processo civil. Teve uma aula hoje, no mesmo dia de noite, ou então no máximo no dia seguinte de manhã, revisa tudo que está aqui. Como que eu vou revisar? Provavelmente vocês vão sair daqui de noite destruídos, ou então amanhã de manhã você está cheio de remela no olho, né? Está complicada a tua situação. Pega este esquema, copia. Copia. Não tinha quando você copiava na escola a tarefa de casa, copia. Porque como você entendeu, ao copiar primeiro, quando você está copiando, você está preso aqui. Então você vai estar revisando, então não tem como tirar, mas tem que revisar. Se você não revisar, vai esquecer tudo, e isso aqui cai no processo, na prova. E olha, esses prazos aqui despencam em provas. Beleza, então olha só, isso daqui é o chamamento ao processo. Ó, olha, o que vai acontecer? Você no prazo da contestação, tu pediu para chamar o camarada. E o cara vai ser citado. Ele vai ser citado para entregar o processo. É aquela mesma regra de atos processuais. Pode ser pelos correios, que a regra é correios. Quando não der pelos correios, ou no caso que é proibido pelos correios, vai por oficial de justiça. E também pode ser o quê? Por meio eletrônico. Eu tenho o edital. Mas, velho, se tu fizer aqui por edital, tu tem que trazer o cara e tu não vai conseguir, entendeu? Então, como regra, tu vai fazer o quê? Correios, oficial de justiça ou o quê? O meio eletrônico. São as mesmas formas lá, beleza? Agora, olha só. Entenderam isso daqui? Oi. Sim. Ó, a pergunta dela foi excelente. Tu lembra aqui do fiador? O fiador é réu e ele chama quem? O afiançado. E na mesma sentença, o juiz vai falar qual que é a obrigação do fiador e qual que é a obrigação do quê? Do afiançado. Então, essa sentença, ela vai ter força do quê? De título executivo. Pergunto. A decisão judicial no chamamento ao processo é um título executivo judicial ou extrajudicial? Por que judicial? Porque o juiz que fez a sentença é uma sentença. E se é judicial, vai pelo cumprimento de sentença ou é execução? Cumprimento de sentença. Vai pelo cumprimento de sentença e vai para aquele procedimento lá. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Agora, olha só. Matou chamamento ao processo. Oi. Olha. Ó, o que vai acontecer? Deixa eu arrumar aqui. Melhor. Tá aqui, ó. O autor entrou com uma ação contra o réu, beleza? O réu, ele vai ser citado. Ele vai ser citado para entrar no processo, aquele negócio de audiência de conciliação, mediação, aquela parada todinha, não é? Aí o réu, ele falou assim, pô, tu tá doido, não quero ser réu não, velho. Não fui eu que fiquei com o guarda-roupa, não fui eu que fiz a faculdade, não sou eu não. Quem tem que entrar nessa parada para ser responsabilizado é o fiador. Eu quero que os outros fiadores venham. Então o que o réu tem que fazer? O réu, ele tem que apresentar a contestação, não tem? Ele não tem que apresentar a contestação? Tem. Só que ele também vai apresentar o quê? Ele vai apresentar o chamamento. Tranquilo até aí? O que vai acontecer? Tanto contestação quanto chamamento são petições. E quando tu apresenta uma petição, você tem que trazer os requisitos mínimos para que você consiga alcançar o teu objetivo. Então, olha só, na contestação,
Tu tem que indicar o juízo? Tem. Tem que indicar teu nome? Tem. Tem que assinar, tem que colocar a data, aquilo que é compatível. Agora, tudo que é requisito da petição inicial vai ser requisito da contestação? Não. No chamamento, tu tem que colocar teu nome? Tem. Tem que colocar o endereço e o nome do chamado? Tem também, para tu poder alcançar esse objetivo. É um documento. Tu vai fazer uma petição. E tem que ser suficiente. Tu não vai simplesmente chegar, seu juiz, chama Beltrano. Tu tem que dar dados para ele, para fazer o quê? A citação. É uma petição normal. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? É pelo seguinte, ó, o que vai acontecer? Eu cito ele porque o juiz vai decidir. O juiz vai decidir se aceita ele ou não. Então ele é citado exatamente para trazer alguma manifestação, entendeu? Para influir na decisão do juiz. Até pelo princípio da não surpresa. Para não pegar o cara, né, o contraditório, etc., por conta disso. Mas aí o juiz deferiu. Se deferiu, aí o camarada vai dar um jeito de chamar ele, né? O réu vai promover, ele vai pedir para o juiz. Ele vai pedir para o juiz e vai ter um andamento aqui, tem que ser feito nesse prazo de 30 dias. Por que eles colocaram esse prazo de 30 dias? É porque isso aqui é um incidente. Tá vendo que é um incidente? Tu tem um processo, eu estou com uma pulga aqui, velho. Eu estou com um problema aqui. Só que esse problema não pode atrasar muito o processo. Porque se ele atrasar muito, lascou. Então, 30 dias, 2 meses. Senão tu vaza, o processo segue. E se quiser, tu vai em outro processo, entendeu? Por isso que tem esses prazos aqui, senão atrasa tudo. Beleza, pessoal? Tranquilo com relação ao chamamento do processo? Incidente de desconsideração da personalidade. Oi. Olha, se ele apresenta, tu diz daqui depois, essa citação aqui, ela é diferente, porque é bem assim, Tu tem um processo normal, tá aqui o processo normal. E esse chamamento ao processo, ele é um incidente. Então eu vou ter duas citações, na verdade eu vou ter duas citações mesmo, tá? Tu vai ter uma primeira citação, que é para o processo normal. E tu vai ter uma segunda citação, que é aqui, do chamamento ao processo. Então o que vai acontecer? É nessa citação aqui que tu apresenta a contestação, que é do processo normal. Nessa outra citação, não é para o réu, é para o terceiro. É a citação para o terceiro, falando, terceiro entra, tu quer falar alguma coisa? Então são citações distintas, tá? São situações diferentes. Quem faz a contestação é aqui em cima, tá bom? Ele não apresenta, tecnicamente pelo CPC não, tá? Mas ele apresenta a sua defesa, a sua resposta. Mas o nome aqui não vou dar de contestação não, tá? Porque não é o que está no código. Quem vai fazer a contestação é o réu aqui em cima, beleza? É porque quem contesta é o réu. E o chamado, ele não é réu, ele é terceiro, né? Então assim, ele ainda nem entrou no processo, ele não vai contestar, beleza? Muito doido essa parada aí, né, velho? Agora vamos lá. Foi bom, cara, eu adorei vocês perguntarem, porque como eu estava explicando lá, boa parte de vocês estava assim, que porra é essa, velho? Que merda, é bom para todo mundo ver como é que está a situação, que isso aqui não é fácil não, velho. Mas o importante é, você entendeu? Você entendeu? O que ele vai fazer contigo na prova? Na prova ele faz duas coisas. Primeiro, tentar confundir chamamento ao processo com assistência amicus curiae. Tu não erra. Segunda coisa, esses dois prazos. É o que as bancas estão fazendo. Se ele cobrar qualquer coisa diferente, está ali. Agora, incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Como é que é o nome, Ritson? Vou escrever, incidente de desconsideração ou despersonalização, é a mesma coisa. Desconsideração da personalidade jurídica. Da personalidade jurídica. Pessoal, quando eu estou falando de empresa, empresa não tem RG. Empresa tem o quê? CNPJ. Tu sabe para que serve o CNPJ? O CNPJ, além de ser o registro, é tipo uma certidão de nascimento da empresa, dizendo que ela nasceu. Porque você tem que entender o seguinte, uma coisa é a empresa, uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa são o quê? São os sócios. Então funciona bem assim. Imagina que tu tem um sócio 1, o sócio 2, o sócio 3 e o sócio 4. E eles resolvem criar uma empresa. Aí eles pegam em conjunto, junto uma grana, vão criar uma empresa. E está aqui a pessoa jurídica.
Qual é o nome dessa pessoa jurídica? Caetanas. Pronto. Só sei dar esse nome, né? Caetanas. Então eu tenho 4 sócios que constituem uma pessoa jurídica. O nome dela é o quê? Caetanas. A partir do momento que ela é registrada, tem CNPJ, aqui eu estou diante de 5 pessoas. Eu tenho 4 pessoas físicas que são sócios e eu tenho uma pessoa jurídica. E o que vai acontecer? Cada um é responsável pelos seus atos. O sócio responde pelos atos dele. A pessoa jurídica responde pelos atos dela. Sabe por quê? Isto é personalidade jurídica. Cada um responde pelos seus atos. Cada um tem capacidade de direitos e deveres. O sócio tem pelos seus atos. A pessoa jurídica tem pelos seus atos. Então o que vai acontecer? Se esta pessoa jurídica, eu não estou falando sócio, porque não é o sócio que contrata, é a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica contrata um empregado e ela dá um cano no empregado, o empregado não vai botar o sócio na justiça. Porque quem contratou ela foi o quê? Foi a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica que tem o dever, é ela. Então tu vai botar ela no pau. Agora, tu está vendo esse sócio 4? Esse sócio 4, ele não pode ter uma empregada doméstica na casa dele? Pergunto para ti, a empregada doméstica do sócio 4, se ele não pagar o direito dela, ela vai cobrar contra o sócio 1? Não. Contra a pessoa jurídica? Não. Então cada qual responde pelos seus atos. Vocês entenderam até aí? Isso é personalidade jurídica. Beleza até aí? É a personalidade civil que fala lá no Código Civil, capacidade de direito, etc. Entenderam até aí? Só que tem situações que estes 4 sócios são vagabundos. Isso acontece. Acontece pra cacete. Os 4 sócios são vagabundos. Aí eles criam uma empresa, tá? O que acontece? Essa empresa é só o H. Quando tu cria a empresa tem que ter o patrimônio dela. Tem que ter o patrimônio dela. Então ela vai ter o patrimônio dela. Imagina que essa empresa tem um patrimônio, sei lá, de 500 mil reais. Aí o que acontece? A empresa tem um patrimônio de 500 mil reais. Aí a empresa, com o passar do tempo, para de dar lucro. Aí eles, tipo assim, ei, velho, vai dar merda. A gente tem 200 empregados, quer saber de uma coisa? Vamos dar fim nessa grana, porque daqui a pouco a gente some. Eles vão esvaziando, 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 e daqui a pouco só tem 5 reais no caixa. Só tem 5 reais. Aí o que acontece? Os clientes que cobraram da pessoa jurídica, eu quero receber o meu dinheiro, só tenho 5 reais para pagar ela. Ou seja, todo mundo vai se dar mal, não é? O que vai acontecer? Existem situações que, em vez da pessoa jurídica responder, eu vou direto no sócio. Ou seja, eu vou tirar o escudo de proteção da pessoa jurídica e vou atrás dos bens do sócio para poder pagar, como é o caso de fraude. Porque se eu tiver fraude aqui, filho, eu vou nos bens do sócio. Eu tiro a roupa da pessoa jurídica, eu desconsidero essa roupa da pessoa jurídica. Eu faço a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que é desconsideração da personalidade jurídica? É exatamente quando eu tiro esse escudo de proteção da pessoa jurídica para atingir os bens de quem? Dos sócios. Entendeu? Esta é a regra. Só que eu tenho uma desconsideração que o nome dela é desconsideração inversa. O que é inversa? A inversa é quando eu desconsidero a proteção desse sócio aqui, mas eu não vou atrás dele. Ele que fez a cagada. Só que eu não vou atrás do patrimônio dele. Eu vou do patrimônio de quem? Da empresa. Porque pode acontecer. Às vezes esse camarada aqui tem que pagar uma pensão, tem que pagar alguém. Aí ele esvazia todo o patrimônio dele e manda para onde? Para a pessoa jurídica. Ah, é? Vou desconsiderar. Vou atrás da pessoa jurídica. Nesse caso eu dou nome de desconsideração inversa. Entenderam ou não? Mentira ou verdade? Beleza, tranquilo. A pessoa tivesse que pegar um livro de direito empresarial para explicar isso aqui, velho. Fábio Ulloa, né? Rubens Requião, velho, não precisa. Procura entender. Então o que vai acontecer? No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio, ele é autor? Não. O sócio é réu? Não. Tu sabe por quê? Você que é consumidor, tá aqui você que é consumidor. Tu comprou, sei lá, um HD, tu comprou um mouse, tu comprou um chocolate, tu foi lesado, tu ganhou uma ação de danos morais de 500 conto. Aí você, autor, tu entra com ação contra a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é ré. Só que ela só tem 5 reais para te pagar. Aí tu fala assim, não, pô, isso é sacanagem, isso é fraude. Aí você pede para o juiz tirar a roupa da pessoa jurídica, para ele fazer a desconsideração da personalidade jurídica e atingir os bens de quem? Do sócio. Isto é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora olha só, esse autor
a pessoa jurídica é ré. O sócio, ele é parte nesse processo? Ele não é parte, ele não é autor nem réu, ele vai ser o quê? Terceiro. Por isso que eu dou o nome de intervenção de terceiros. Eles não são autores nem réus. Então, aqui eu tenho intervenção de terceiros. Entendeu? Então, o que vai acontecer? No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz, ele vai superar a autonomia da empresa. Ele vai tirar o escudo protetor da empresa para atingir os bens de quem? Dos sócios. Ou, na desconsideração inversa, atingir os bens de quem? Da pessoa jurídica. Se eu meto na prova bem assim, a pessoa jurídica é responsabilizada por um ato do sócio. Essa é a desconsideração regra ou é a desconsideração inversa? É a inversa. É a inversa, porque olha a diferença. Eu não estou atacando o sócio, eu estou atacando quem? A pessoa jurídica. Porque a regra, tu vem na pessoa jurídica como ré, mas tu quer atacar o bem de quem? Do sócio. Por isso que eu falo o nome dela de inversa. Olha só. Me diz o seguinte. Tem como confundir chamamento ao processo com incidente de desconsideração? Pessoal, aqui tem a palavra fiador, devedor solidário. Aqui eu não falei fiador nem devedor solidário. Não tem como errar. Bicho, se tu confundir isso aqui com amicus curiae, cara, pelo amor de Deus, velho, tu vai ficar 30 dias sem um banheiro, velho. Vai ter lá que tu... Porque, velho, não dá. É muito diferente, totalmente diferente. Qual é o... Oi? Sim. Que fará desconsideração. Abuso da personalidade jurídica. Foi excelente a pergunta dele. O assunto desconsideração da personalidade jurídica, ele está no Código Civil e também está no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Só que vocês não vão ter que estudar isso para o processo civil. O processo civil, vocês vão estudar só do artigo 133 ou 137. Se no teu concurso tiver direito civil, é certeza que tu vai ter que estudar esse artigo. Defesa do consumidor, nunca vi cair para tribunal, velho. Então assim, não cai esse trem. Mas se tiver direito civil, vai ter que estudar o artigo 50. E é só entender o seguinte, o artigo 50 lá do Código Civil, ele fala só dos casos que cabe, tá? Aqui ele vai falar do processo, como é que funciona. Beleza? Olha só, qual é o objetivo desse incidente de desconsideração? O objetivo é tornar ineficazes os atos da pessoa jurídica praticados contra a sua função social. O objetivo é tornar ineficazes os atos praticados contra a função social da empresa. É isso. Porque, meu amigo, se eu estou agindo com fraude, se eu estou abusando, nesse caso, eu não estou cumprindo minha função social. Qual é a função social da empresa? Gerar empregos, pagar impostos, circular riquezas. Quando eu estou fraudando, eu não estou cumprindo com a minha função social. Aí, nesse caso, filho, eu tiro a tua roupa e vou atacar o sócio. Beleza até aí, pessoal? Agora, olha só. Quem que vai fazer esse pedido? Primeiro, me responde o seguinte. Amicus curiae. Amicus curiae. O autor pode pedir o amicus curiae? Amicus curiae. Tu sabe, eu falei isso aqui. Amicus curiae. O autor pode fazer o requerimento do amicus curiae? Pode. Pode. Tá lá. Está escrito lá, ó. O juiz de ofício a requerimento. Está lá. O autor pode pedir? Pode. O réu pode pedir? Pode. O juiz pode de ofício? Pode. Amicus curiae. Assistência. Assistência. É o autor que pede assistência? É o réu que... Não. É a pessoa que quer te ajudar, que vai lá, eu quero te ajudar. Tu está vendo a diferença? Aí beleza. Aí vem aqui o chamamento ao processo. É o autor que faz o chamamento ao processo? É o juiz? É quem? É o réu. Ritsu, e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Quem vai fazer o pedido? É a parte ou então o Ministério Público. Quando que o Ministério Público vai fazer o pedido, Ritson? Quando ele estiver atuando como fiscal da ordem jurídica. Pessoal, na dúvida. Se tu tiver na dúvida na prova, ele meter o Ministério Público, fala que pode. Porque o Ministério Público pode recorrer, pode executar, pode... Na dúvida, marca que ele pode, tá? Então, o Ministério Público, ele pode sim, exatamente por conta desse princípio da função social da empresa. Então, o que vai acontecer?
a parte ou o Ministério Público, eles vão fazer o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observando os requisitos previstos onde? Em lei. E aí vai entrar o artigo que ele falou do Código Civil e vai entrar o CDC. Beleza? É aí. Observa nos casos que cabe, que você estuda lá. O que vai acontecer? Se eles perguntarem na prova, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplica-se a desconsideração inversa? Aplica e tu sabe o que é. Pessoal, na boa, na faculdade, eu passei uma aula inteira para entender o que era desconsideração inversa. Inteira, e eu não entendi. Sabe quando que eu fui entender? Quando eu fui começar a estudar para concurso público. Tu sabe quando que eu fui começar a aprender direito? Quando eu saí da faculdade, velho. Porque eu saí da faculdade e disse, porra, eu sei pra caralho, velho. Porra, velho, eu vou destruir essa porra. Aí eu peguei um livro, peguei uma prova, eu peguei o livro, peguei a prova, eu falei, fudeu, velho, sei nada. Direito constitucional, tu não sabe nada. Cara, a gente sai da faculdade achando que sabe tudo. Tu passa 5 anos na faculdade, tu vai sair, que merda eu estava fazendo, velho. É uma coisa de louco, é complicado. Mas eu te explico o porquê. Tem uma lógica. Do seguinte, algum de vocês aqui, qualquer um, tu pega teu filho no colo e fala bem assim, meu neném, meu bebezinho, vai ser professor. Tu fala? Tu não fala. Meu filho vai ser médico, vai ser médica, vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser técnico do TRT, vai ser jogador de futebol. Tu não fala que teu filho ou tua filha vai ser professor ou professora. Ninguém quer que o filho seja professor ou professora. Ainda tem outra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você recebesse 30 mil reais por mês hoje, 30 pau, você queria ser professor? Será que você queria passar o teu domingo corrigindo prova, preparando aula, reunião, lista de chamada? Será que tu queria... Oi? Não. Salário de professor, que eu vou falar para você. Tu recebe 30 pau por mês. No teu carro. Aí eu vou dar aula, tendo que fazer tudo isso. Aí tu chega na instituição, a instituição fala assim, ó, o valor da hora aula é R$19. Aí tu vai dar 3 horas aula por dia, porque eles vão considerar os 60 minutos. Quanto é que é 3 vezes 19? Tu vai ganhar R$57 por dia. E tu vai trabalhar 20 dias por mês. Quanto é que é 20 vezes 57? Quanto é que é 20 vezes 57? Dá mais do que R$1.000 isso, pelo amor de Deus? Dá mais do que 1.000. 20 vezes 57 é 570 mais 570. Quanto é que é 570 mais 570? 1.140, beleza. 1.140. Tu não recebe 1.140. Sabe por que tu não recebe? Tem a Previdência Social. Ainda tem os teus gastos. Não, beleza. Eu vou guardar esses 1.140, porque quando chegar no final do ano, eu vou comprar um videogame pro meu filho, fazer uma presa. Aí tu passa o ano todo, tu ganha 30 pau, não faz cócega, né? Beleza. 1.140, chega no final do ano, juntando com o décimo, tem 14 mil, tu recebeu 14 pau. Então, pô, bacana, não gostei. Aí quando vira o ano, tu vai fazer a declaração de imposto de renda. No que faz a declaração e tu coloca, porque esse aqui tu tá abaixo do imposto de renda. No que tu vai fazer a declaração, tu tem que pagar 27,5 disso aqui, tudinho atualizado. Aí tu vai ter que ir uma porrada e tu puxa aquele boleto, tu caraca, velho. Aí o cara fala, ei bicho, tu é doido? Eu lá vou ficar corrigindo prova, reunião, dor de cabeça. Vou dar aula porra nenhuma, velho. Vou curtir a vida, porque para eu chegar a ganhar 30 mil, eu me lasquei na vida. Aí o que acontece? Essa desvalorização, ela vai afastando a pessoa daquela, de gostar de ser professor, porque isso acontece. Ele se sente desvalorizado e fala, pô, estou trabalhando de graça. Aí o que acontece? São raras as situações das pessoas que trabalham por amor à docência, né? E assim, não queira cobrar isso da pessoa, porque você trabalha, tu tem que receber, velho. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Essa é a verdade. Hudson, quer dizer então que eu pago 1.000 pau na faculdade. E os caras pagam, filho, melhorzinho ele R$29 a hora a aula, tu pega um cara que tem doutorado. O cara que tem doutorado, velho, numa faculdade, ele não ganha metade do que qualquer professor do exército PhD, para tu ter uma ideia. Não ganha. Isso está totalmente errado. E por que o PhD paga assim? Por respeito ao profissional. Porque o profissional sai da casa dele, ele larga o filho dele, velho. Ele está largando a família dele. Então tem que ter respeito. É uma forma de ter isso, tá? Inclusive o fato da gente fazer isso aqui, a gente está incentivando os outros. Ei, bicho, valoriza o profissional. Bora mudar a educação.
Aí o que acontece? O cara vai saindo. Aí na faculdade, você vai ter aula, tu vai ter 4, 5 professores, né? E vai ter outros, não, eu vou estudar, que eu vou dar aula, que meu sonho é dar aula. Existem duas coisas. Uma coisa é saber a matéria, outra coisa é saber transmitir a matéria. Que às vezes tu sabe muito, demais mesmo, demais. Tu sabe que tu é um arrombado, velho. Mas na hora que tu vai para frente da sala, não vai, velho. Não vai, velho. Aí é complicado, pessoal. Então, é um problema, na verdade, estrutural nosso do país. É uma coisa muito maior. E não pensa que isso é só da faculdade de Direito. Conversa com o pessoal da área de saúde, conversa com a galera. É raro um curso que você sai, tipo assim, preparado para o mercado de trabalho. É raro. Mas é um problema social, é complicadíssimo. Agora, o que você vai fazer agora? Você vai passar no concurso top e vai falar assim, meu filho vai ser professor. Duvido, velho. Tu não vai fazer isso. Não vai. E acontece muito. Então, você que não é bacharel em direito, estou falando isso para você. Você que não é formado em direito, não pensa que porque eu tenho pessoas que são bacharéis em direito aqui na sala, que vão fazer concurso para analista, que elas olham para isso daqui e acham a coisa mais simples do mundo. Porra nenhuma. Está todo mundo no mesmo barco, filho. Eu tive dificuldade pra cacete nisso daqui. Para eu chegar aqui, filho, ralei muito, velho. Então não pensa, eu estou na merda. Todo mundo está na merda. Isso aqui é difícil para todo mundo. Aí cabe a você transformar uma dificuldade, uma adversidade, em combustível para a tua vitória. Agora, olha só, se você se esforçar um pouquinho, você vai entender, beleza? Então, olha só, tu entendeu o que é um incidente de desconsideração? Tu entendeu? Entendeu. Se ele perguntar na prova, este incidente pode ser suscitado de ofício pelo juiz, certo ou errado? Eu não falei isso, está errado. Pode ser requerido por ambas as partes, certo ou errado? Pode, eu falei parte. Pode ser pleiteado pelo Ministério Público? Pode sim. Parte ao Ministério Público nos casos previstos em lei, e esses requisitos aplicam-se também ao quê? A inversa. Esquece o quadro, olha para mim. E responde o seguinte. Não olha para lá, pô. Se tu olhar para lá, teu olho vai cair no chão. Não olha para lá. Praga de professor é terrível. Chamamento ao processo. Eu tenho a citação do chamado, o juiz defere. Se o juiz deferir o chamamento ao processo, não olha para lá, porra. Regra, tem quantos dias para chamar a pessoa? 30 dias. Se estiver em outra comarca, sessão, subseção, lugar incerto. É isso que ele cai, fala. Agora eu vou falar contigo sobre o procedimento do incidente de desconsideração. Primeiro, eu vou ter o requerimento. Me responde o seguinte. Esse requerimento aqui pode ser feito pelo juiz, certo ou errado? Não tem nada a ver, só se o juiz for parte, né? Não tem como. Esse requerimento ele é feito pela parte ou por quem começa com a letra M? Ministério Público. Parte ou Ministério Público. Acontece o seguinte. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele pode ser apresentado junto com a petição inicial ou de forma o quê? Incidental. Isso eu não entendi. O autor, quando apresentar a petição inicial, na própria petição inicial, ele pode chegar e falar, seu juiz, entre os meus pedidos, eu quero que o senhor tire a roupa da pessoa jurídica e atinja o bem do sócio. Ele pode pedir isso no quê? Na inicial. Se ele fizer esse pedido na petição inicial, o incidente de desconsideração não vai suspender o processo, e ele não precisa pedir depois no curso do processo. Eu não preciso fazer o quê? Um pedido incidental. Hidson, e se eu não fizer o pedido na petição inicial, eu posso pedir depois? Pode. Só que quando tu pede e o processo já está em andamento, aí eu dou o nome que você fez um pedido incidental. Eu dou o nome que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ela é o quê? Incidental. Por que incidental? O que eu estava explicando para a nossa amiga agora há pouco? Está aqui o processo. Ela estava me perguntando sobre a citação. E olha só que interessante, está aqui o processo. O que é o cacete do chamamento ao processo? Ele é um incidente. O que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Ele é um incidente. Mas me responde o seguinte. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu já não posso colocar aqui no começo do processo? Se eu colocar aqui no começo do processo, ele não vai ser incidente, ele está no caminho. E se ele está no caminho, ele não suspende o processo. Agora, se ele perguntar na prova, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isso cai. Ele nunca suspende o processo. Errado. Porque se tu pedir aqui no comecinho, não vai ter porra nenhuma, tranquilo. Só que se tu pedir bem aqui, eu tenho que resolver esse pepino, não tem?
Então, se você fizer o pedido incidental, o processo vai ficar o quê? Suspenso. Vocês entenderam o que é incidental? Olha, faz esse desenho. Faz esse desenho, porque quando tu bater o olho, tu vai lembrar disso aqui. Escreve processo principal, incidental. Porque quando tu tá sozinho, se tu não fizer essa anotação, dá merda, tu esquece. De toda hora eu vou falar de incidental a partir de agora. Então se cai na prova. Em qual caso o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo? É quando ele é requerido na petição inicial ou quando ele é incidental? Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Beleza. Gravei isso. Você faz o requerimento. Pode ser na petição inicial também de forma o quê? Incidental. No teu requerimento tu vai demonstrar os pressupostos. Ritsu, quais são os pressupostos? Código Civil e CDC, não me interessa, tá? Se você quer na tua matéria nisso daí. Você demonstra os pressupostos. Assim que você demonstrar os pressupostos, vai ser feito o quê? Uma distribuição. Vai para o órgão distribuidor para ser feita a distribuição o quê? Imediata. Ritsu, como assim distribuição imediata? É pelo seguinte, ó. Tá aqui o processo. Olha só. Tu vai chegar lá no Poder Judiciário. No Poder Judiciário só tem o juiz. Aí tu vai ter o juiz 1, o juiz 2, o juiz 3. Pá. O que tu faz? Tu chega aqui na porta do juiz e apresenta a tua petição inicial. A tua petição inicial, ela vai ser distribuída para um dos 3 juízes. Imagina que ela é distribuída para o juiz 1. Beleza, tranquilo. O processo está rolando. Aí depois você vem e de forma incidental, você apresenta o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tu chega de novo, pergunto para ti, eu vou distribuir esse incidente para o juiz 2 ou para o juiz 3, certo ou errado? Ó, tu apresentou a tua petição inicial e ela foi distribuída, caiu onde? Para o juiz 1. Ela tá andando, o processo está andando. Algum tempo depois, tu apresenta esse incidente aqui. Mas não no comecinho, e sim de forma o quê? Incidental. Quando tu entra, eu vou ter uma nova distribuição. Agora eu te pergunto, essa nova distribuição desse incidente, pode cair com o juiz 2? E com o juiz 3? Não, porque ele não tem relação com o juiz 1, então eu vou fazer a distribuição imediata, fica tudo com o juiz 1. Isso, por que fica com o juiz 1? Porque ele não foi o primeiro a tocar no processo? O primeiro a tocar no processo fica com todos os incidentes. É o juízo pré-vento. Pré-vento, preferido, ele fica com os incidentes. Porque, velho, se eu estou com o caminho principal, eu fico com os incidentes. Porque como é que eu vou dar um incidente daquele caminho principal para outro juiz? Vai dar merda. Então vai ficar tudo aqui. Entenderam, pessoal? Beleza, então tranquilo. Eu faço a distribuição, essa distribuição ela é o quê? Imediata. Beleza, chegou no juiz 1. O que o juiz 1 vai fazer? Ele vai fazer a citação do sócio ou da pessoa jurídica. Citação do sócio, quando é a personalidade, desconsideração regra. Citação da pessoa jurídica, quando é a inversa. Tu lembra que, foi igual o exemplo que eu citei para ela, tá aqui, ó. O processo está andando. Se tu pediu aqui no começo, fica mais fácil. Agora, olha só, ele não é um incidente? Então, eu vou fazer a citação do réu, e também eu vou fazer a citação do quem? Do sócio ou da pessoa jurídica. Vou fazer. São citações diferentes. Eu faço a citação para quê? Para que esse sócio, para que essa pessoa jurídica se manifeste. Para que eles digam o seguinte, seu juiz, ó, não tem fraude nenhuma. Seu juiz, nós estamos com R$5 no caixa porque o Brasil está em crise. Nós não estamos vendendo nada, então não tem fraude. E o juiz vai avaliar o quê? Ele vai avaliar se existem os requisitos previstos em lei para ocorrer aquela desconsideração, para tirar a roupa da pessoa jurídica. Se o juiz indeferir o pedido, o processo acaba, certo ou errado? Se o juiz indeferir o pedido, aqui ó, se ele indeferir o pedido, o processo acaba, certo ou errado? Não vou nem falar o resto, já sabe o que eu ia perguntar, não é? Já sabe, qual recurso, tudinho. Agora olha só que interessante. Se ele indeferir, você pode recorrer. E se ele deferir? Se ele deferir, vai ter um efeito. Qual que é o efeito? As alienações e onerações feitas pelo sócio ou pessoa jurídica serão ineficáveis em relação ao requerente. Então aqui eu vou ter efeito apenas inter partes. O que é efeito inter partes, Idson? O que é efeito inter partes? Perdão aí rapidinho, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui meu WhatsApp. Tira!
posso ver o WhatsApp, não. Não, me ligaram, mas não era de onde que era para ligar, até. Era outra coisa. É o número ali que provavelmente deve ser daquelas lojas Vivo, Claro, que liga diferente, né? Às vezes tu atende o telefone louco, é esses três, né? Agora só, por que eu falo efeito interpartes? Eu vou te explicar. Tá aqui, ó. Tá aqui você. Você é o quê? Consumidor. Você é consumidor e digamos que tu comprou uma televisão, uma geladeira, um monte de coisa. Tu tá com um crédito de 10 mil reais. 10 mil reais. Você tem um crédito. E esse crédito, ele é em relação a uma pessoa jurídica, uma empresa. Está aqui a empresa, ó. Está aqui pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, o que ela faz? Ela tem uma moto. Cara, eu fiquei besta, velho. O preço que está uma Honda Bis hoje. É porque assim, eu não tenho mais noção das coisas. Cara, que diacho que está caro demais, velho. Minha nossa senhora, tudo está caro hoje, velho. Pelo amor de Deus. É porque assim, eu lembro que antigamente você conseguia comprar a Honda Bis por 2 mil reais, né? Hoje tu não compra nem a roda, filho. Cara, que trem caro. Agora, imagina que essa pessoa jurídica, ela tem uma moto e o valor dessa moto é o quê? 10 mil reais. Ela não tem mais nada, ela tem essa moto. E a dívida que ela tem contigo é exatamente do quê? De 10 mil reais. Aí o que ela faz? O processo está rolando, ela sabe que ela está devendo para ti. Aí ela pega essa moto e vende. Só que ela faz uma venda para fraudar a execução. Para fraudar a execução. Para fraudar a execução. Isso te lembra de alguma coisa? Lembra de alguma coisa que a gente já estudou isso aqui? Caderninho, tá? Ata, tentatória, dignidade. Lembra? Pois é, ainda tem uma multinha lá, procura. Vende para fraudar a execução para essa pessoa aqui. Esse camarada compra a moto, mas ela compra de pilantragem, né? Ou então, velho, pega e vai passando bens para os sócios e etc e tal. Aí você que é consumidor, tu entra com uma ação, tu é autor. Tu é autor. E você pega e entra com uma ação contra a pessoa jurídica. Você é o quê? Você é réu. O que vai acontecer? Perdão, a pessoa jurídica é réu. Você é autor, a pessoa jurídica é o quê? Réu. Quando tu descobre que a pessoa jurídica está fazendo isso, você pega e faz o seguinte: seu juiz, eu quero que o sócio 1 responda, eu quero que o sócio 2 responda, eu quero que o sócio 3 responda, eu quero que o sócio 4 responda. Isso é o quê? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Imagina que essa, sei lá, trespasse, compra e venda, locação. Imagina que esse que recebeu a moto é um dos sócios. O cara está tirando o patrimônio da empresa e está mandando para o quê? Para o sócio. O que vai acontecer? Eu vou pedir a desconsideração e, no caso, se o juiz deferir, essa venda, essa alienação, essa oneração, ela vai ser considerada o quê? Ineficaz. Hudson, ela vai ser nula? Eu falei nula? Eu falei que ela vai ser o quê? Ineficaz. Ela vai ser ineficaz, só que esta decisão, ela não vai produzir efeito para todo mundo. Só vai produzir efeito para as partes do processo e para os terceiros. Ela vai produzir efeito para o autor, para a pessoa jurídica e para o sócio aqui. Para outra pessoa não. Então não é efeito erga omnes, é efeito o quê? Interpartes. Então se ele perguntar na prova, a decisão que defere o incidente de desconsideração da personalidade jurídica produz efeitos erga omnes e anula todas as vendas, anula todas as alienações, certo ou errado? Não anula, torna ineficaz. E não é para todo mundo, é só ter efeito para elas. Por isso que eu dou o nome de efeito o quê? Interpartes. Se você vê isso na prova, velho, você não erra. Beleza, pessoal? Para fechar o nosso encontro de hoje, denunciação da lide, que eu vou começar, mas não vou terminar hoje. Denunciação da lide está no artigo 125 a 129. Leia, leia, leia. Quando eu falo em denunciação da lide, vou te dizer uma coisa. Me ligaram hoje. Cara, velho, vendedor é fogo, né, velho? Me ligaram, olha a merda, velho. Eu fiquei impressionado. Me ligaram hoje. Hudson, não, sou eu, Hudson. Você nem como é que eu consegui meu telefone. Hudson, é porque eu queria falar contigo, eu estou precisando fazer uma oferta para ti. Falei, oferta? Você quer oferecer o corpo, né? Preciso fazer uma oferta para ti. É porque não sei o que, do empreendimento. Eu falei, porra, lá vem vender as coisas, velho. Não é porque tem um negócio aqui do terreno e tarará, tarará, tarará. Eu falei, terreno. Você tem interesse em terreno? Eu falei, velho, pelo amor de Deus, não quero saber dessas coisas não, velho. O que eu quero é, a casa que eu moro já está lá,
carro que eu ando tá lá e minha família não quer saber desses negócios. Mas negócio de investimento, velho, não precisa disso não, velho. Não gosto disso não, velho. Não quero bater a cabeça com esse negócio não, velho. Não, mas eu estou vendendo terreno baratinho. O terreno ele estava custando 300 mil reais, mas está na promoção de 50%. Está baratíssimo, 150 mil reais. Está de graça o terreno. Nem o cara, engraçado que o cara falava comigo convencido. Convencido. Aí eu aqui só que eu falei, pô, esse bicho deve ser rico pra caralho, né, velho? Né? Aí às vezes tu fala, não, pô, vem cá que eu vou comprar. Aí o cara chega numa moto toda futricada, né, velho? E falando que 150 mil é barato. É caro pra cacete, velho. Que já tem ouro, tem planta de ouro nessa porra, velho. Tu é doida, velho? O que tu vai fazer? Tu não vai comprar um terreno de 150 mil reais. Você vai lá no Ulisses Guimarães, mais precisamente na Estrada dos Periquitos. Sabe o que é, né? Vai levar uma enxada, vai levar um teçado, vai catar uns pedaços de madeira, vai arrumar lá um treco lá, você vai fazer uma invasão, não é? Beleza. Tá aqui, ó. Não. Rapaz, 150 mil reais? Né? Tô doida? Fazer uma invasão nessa porra. Beleza, tá aqui minha amiga invasora. Pô, tá se lascando hoje. Deixa eu ver se tu tem cara de invasora, tu sabia? Tá vendo? Tá aqui a minha amiga invasora. O que ela faz? Ela vai lá e invade o terreno. Só que o cara que invade o terreno, ele faz bem assim, ele faz uma casa que ele não entra, tu já viu? É um quadrado que só que o cara dormir em pé, não é possível, velho, não dá. Não acredito que vocês nunca invadiram o terreno, pelo amor de Deus. Ah, não acredito, gente do céu. Vocês não invadiram o terreno? Eu já invadi pra caralho, velho. Olha só. Tá aqui a minha amiga, a invasora de terreno. Aí ela invade o terreno e o povo faz bem assim, ó. O povo, assim, o que eu acho que acontece, né? O povo invade o terreno, constrói um negócio assim que só cabe o cara em pé. E ele coloca a placa, vende-se. Né não? Vende-se. Aí é tu, diabo. Tu coloca lá a placa lá, antes da posse, tá? Faz antes da posse. Ela coloca a placa, vende-se. Aí lá tô eu. Eu chego lá na invasão, porra, tá tudo invadido. Aí eu chego lá, tá a placa de vende-se. Aí eu pergunto dela, ei, tu quer quanto? Aí ela, eu quero 1.500. Não é assim, né? É o preço normal do terreno de invasão, assim que termina a invasão é 1.500. E se tu chora, 1.500 no singular, tá? 1.500. Aí, beleza, eu quero 1.500. Aí eu respondo para ela, e 1.200, tá certo? 1.200? Aí ela fala assim, tá fechado, 1.200. 1.200, beleza. Aí eu pago para ela o 1.200. Entro lá na casinha, tudinho, essa parada, tô dentro da casa e ela some com 1.200. Depois de umas 2 semanas aparece o dono. E o dono, o que tu tá fazendo aqui? Eu tenho um contrato de papelaria, tá? Reconhecido, firma, tudinho. Aí ele chega com a escritura, ele fala, esse terreno todo é meu, vaza, diabo. Eu paguei, é meu, quero ver quem que vai me tirar daqui. Sou homem igual a você, mesmo tamanho, tenho 2 braços, 2 pernas e uma caetana, quer você me tirar daqui. Aí ele fala, aí ele entra com uma ação. Ele é autor e eu sou réu. Aí ele entra com a ação, e no que ele entra com a ação, eu falo, putz, me lasquei. Pô, mas eu comprei o terreno de ti, e tu falou que tu era a dona? Ô, bicha gaiata. Putz, grilo, eu já sei que eu vou perder, eu vou me lascar. Só que para eu me proteger, em face desse direito aqui que eu estou todo arrebentado, eu vou falar para ela, filha, você me vendeu algo que não é teu. E quem vende algo que não é seu, pratica crime. Você está me enganando. Você tem que ser denunciada. Então aqui vai ocorrer o quê? A denunciação da lide. Tu está vendo que a diferença é clara para o chamamento ao processo? Porque a confusão que o cara faz é denunciação da lide com chamamento ao processo. Seria chamamento ao processo se tivesse fiador ou devedor solidário. Não tem devedor solidário, não tem fiador. Porque se tu olhou aquela história desse tamanho e o cara colocou fiador ou devedor solidário, chamamento ao processo. As outras merdas tu joga o quê? Denunciação da lide. Aí é só entender o esquema de denunciação da lide, como é que funciona e já era. Beleza. Pessoal, vocês entenderam a diferença dos 4 primeiros tipos de intervenção de terceiros? Se entendeu? Só falta o último. Na próxima aula eu falo dele e a gente segue no próximo tema. No mais, fiquem com Deus, até a próxima. Tá?